Bora gravar? Bora, Gabriel. E aí, beleza, lenda? Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu, Gabriel Pardo, estou aqui com o meu amigo Viana, do canal Viana Manutenção, grande referência no nosso segmento, é especialista no segmento de refrigeração, câmara fria, parte também de comandos elétricos. O que foi, Viana? Olha. Então vamos lá, é uma honra tê-lo aqui no canal. Viana vai falar um pouquinho agora das novidades que existem no mercado da refrigeração comercial. Viana, que satisfação, que honra ter você aqui no nosso canal, beleza? Igualmente, lenda, Você meteu o Cristiano Ronaldo aí, hein, cara? Natural, né? Água, né? Eu aprendi que o equipamento tem que estar trabalhando tudo dentro do padrão, né? Tem que estar no padrão. Tem que estar no padrão. Se você trabalha com um compressor, né, fora dos limites de segurança, ele quebra. Quebra. Então nós também temos que fazer da mesma forma, galera. A saúde não saúde tem que tomar cuidado. A gente Tá tem que estar certo. com tudo sob controle. Nossa Tudo saúde, sob os controle. equipamentos e assim por diante. Então é isso que eu estou procurando fazer agora. Aqui. Tá certo. Pessoal, nós estamos aqui na Coel, né, no ambiente aqui onde eles costumam fazer o podcast. Janinha, me fala aí, quais as novidades no segmento que você é especialista de refrigeração comercial, dessa parte que hoje muita gente está perdendo a oportunidade de trabalhar, que olha, é uma das áreas mais rentáveis, ou seja, a minha empresa tem contratos de manutenção na área de refrigeração comercial, é uma área muito rentável. E Viana, fala um pouquinho do que tem de novo hoje no mercado. No mercado da comercial hoje, né, para os que já atuam com o segmento do ar-condicionado, perguntam muito sobre equipamento inverter, né? Se tem câmara frigorífica inverter. Na verdade, sempre teve, mas nos equipamentos maiores, né? O compressor utilizando ali um inversor de frequência. Só que agora estão vindo equipamentos 100% inverter. Câmara fria já prontinha. A unidade condensadora, tanto já com drive do inversor de frequência, um compressor feito exclusivamente para o sistema inverter, então não é o scroll convencional, Legal, cara. É um scroll inverter específico, onde o equipamento já vai contar também com controle de condensação, com válvula de expansão eletrônica, ventiladores eletrônicos e assim por diante. Então, o segmento de câmara frigorífica também vai vir aí no futuro, aguardem que vai ter novidade, câmaras frigoríficas inverter, 100% inverter. E para esses equipamentos você vai ter que ter um controle muito maior. Então, vai ter que adquirir mais conhecimento. Olha que interessante. Viana, eu particularmente aqui, desde que começou a tecnologia inverter, eu troquei pouquíssimos compressores de tecnologia inverter. Você acredita que esse sistema ele vai evitar a quebra dos compressores também? Com certeza. Os compressores eles foram feitos para não quebrar, né? Quando ele quebra é porque ele está trabalhando, em algum momento, está trabalhando fora dos limites de segurança. Perfeito. No caso, o ar-condicionado não quebra porque você tem ali diversos componentes na placa eletrônica que monitora todo o funcionamento do equipamento e não permite que ele trabalhe nada fora dos padrões. Um exemplo é os técnicos instalam, por exemplo, compressores nas linhas de câmaras frigoríficas, mas não verificam qual é o limite mínimo de menor temperatura de evaporação que é admissível para aquele compressor. Muitas das vezes não sabem nem como verificar o envelope do compressor. É ali que constam todas as informações para que o compressor trabalhe dentro do limite de segurança. Então você tem que ficar atento, tem que manter o compressor dentro dos limites de operação. Quando a gente fala dentro dos limites, não significa só menor pressão de sucção, maior pressão de descarga, tem também temperatura de descarga, tem também menor tensão de trabalho, maior tensão. Então você tem que tomar cuidado sobre diversos aspectos para que o compressor trabalhe sempre dentro dos padrões. Se ele trabalhar dessa forma, ele não quebra. E para isso você tem que conhecer o quê? Os componentes de proteção, tanto elétricos quanto do ciclo frigorífico, e a automação está aí para isso. Para você poder colocar todos esses componentes e verificar assim, ó, na palma da mão, no celular, tendo o controle completo do equipamento. Quanto mais eficiente for o sistema de controle e proteção de um compressor, menos ele vai quebrar. Muito interessante, Viana. E aí, se eu tenho um equipamento que ele tem mais proteção, que eu acredito que é isso que está chegando no mercado, eu também preciso de um técnico alinhado com o equipamento, né? Para você ter noção, Viana, hoje em equipamentos inverter tem sistemas que tem 6 sensores, Exatamente. 7 sensores, sensor de temperatura, válvula de expansão eletrônica. Você acredita que nesse segmento o técnico ele vai sim precisar, ele está atualizado para conseguir trabalhar com o sistema? Bem, o técnico não está atualizado atualmente, né? A grande maioria, né? Sim. Muitos estão buscando conhecimento,
Mas o importante é que você entenda que muitas das vezes os técnicos até reclamam, pô, essa máquina tem sensor de imagem, tem muito sensor. Mas você já parou para pensar que na refrigeração o que nós trabalhamos é temperatura? Totalmente temperatura. Totalmente temperatura. Então nós temos que ter o controle da temperatura, não só de set point, mas temos que ter a temperatura de descarga do compressor, temperatura da linha de Então, sucção, peraí. temperatura da linha Por de que que eu líquido. preciso controlar, por exemplo, a temperatura da descarga? Muita gente não sabe, né, Viana? Mas muitos equipamentos inverter têm um sensor na saída da descarga. Por que que eu preciso monitorar, seja num equipamento inverter ou numa linha de comercial, por que que eu preciso monitorar a temperatura de descarga? Para que você tenha um compressor com uma vida útil correta, né? Se você tiver com um compressor trabalhando com a temperatura de descarga muito elevada, provavelmente esse compressor já está comprometendo o isolamento da bobina, causando acidez no óleo também, mesmo que ele não queime, mas se ele trabalhou sobre alta temperatura, ao longo do tempo, esse óleo vai danificar esse sistema, vai danificar e esse compressor vai quebrar. Então você precisa monitorar a temperatura de descarga. E muitas vezes o técnico acha que alta temperatura de descarga só vai acontecer Por alta pressão. por alta pressão, e não é. Um vazamento de fluido refrigerante, uma fuga, um vazamento de refrigerante pode ocasionar uma temperatura de descarga mais elevada. Por quê? Você vai ter um superaquecimento total mais alto, não sendo capaz aí de resfriar o compressor, e com isso o compressor tendo uma temperatura de descarga mais elevada. Então, até o vazamento de fluido refrigerante ocasiona maior temperatura de descarga. E aí você tem que se atentar. Na maioria dos fabricantes vai ficar numa faixa aí máxima de 130 graus, 135, depende do fabricante, Sim. mas não é aconselhável que chegue a esses valores. Então vai ter equipamento que vai ter um sensor ali a 90 graus, equipamento 120 graus. Então tem que tomar cuidado com a temperatura de descarga, como também muitas outras formas de monitorar a temperatura do equipamento. Sim, em busca de eficiência, olha que informação interessante, hein? Muito bom. Viana, em busca de rendimento do equipamento, de performance, de economia de energia, hoje o mercado ele tinha geralmente os capilares, né? Houve uma evolução para as válvulas de expansão termostáticas e eu vejo hoje no mercado uma grande evolução, desde o equipamento de climatização, mas também agora nas câmaras frias, as válvulas de expansão que são controladas eletronicamente, né? O que o mercado está preparando, o que tem de novo aí nesse mercado para quem está chegando que não conhece esse tipo de sistema? Como a gente sabe, não só na área da refrigeração, mas em todo segmento da indústria e também nas residências, cada vez mais se procura o quê? Uma eficiência energética maior. E isso na refrigeração não é só com compressor inverter, é também a forma de ter uma melhor refrigeração com menor consumo de energia. E para isso, vai ser necessário também válvula de expansão eletrônica para principalmente os equipamentos de maior porte. Quando a gente considera que o equipamento split, a grande maioria aí já está vindo com válvula de expansão eletrônica, imagina um equipamento aí que tem um consumo que não chega a 1000 watts. Não Certo. chega a 1000 watts, 600, 700 watts na sua grande maioria dos equipamentos. Agora imagina numa câmara frigorífica que tem aí uma câmara de pequeno porte, 3 kW. Vai ser nos 700 watts. Já se utiliza a válvula de expansão eletrônica para ter maior eficiência, o compressor inverter. Por que não utilizar também nos equipamentos de maior porte? Onde o payback, o retorno do investimento sobre uma válvula de expansão eletrônica vai ser muito mais rápido e, consequentemente, também tendo menor risco de perda de produtos numa câmara frigorífica. Válvula de expansão eletrônica na refrigeração comercial, muitos consideram um preço muito alto, 3 mil e pouco, quase 4 mil, uma válvula de expansão eletrônica. Mas o técnico que procura se qualificar, procura ter mais informações sobre o equipamento, ele consegue informações que vai conseguir mostrar para o cliente dele que é viável ter uma válvula de expansão eletrônica e esse retorno, né, vai ser muito rápido. Então, muitas das vezes os técnicos comparam uma válvula de expansão eletrônica com uma termostática somente com base no preço total da eletrônica. Só que Esse aqui custa 1, essa custa 4. Essa é caro. Isso aí. Só que você esquece que a válvula de expansão termostática, né? Ela, além da válvula de expansão termostática, vai precisar de uma solenoide. A grande maioria das válvulas de expansão eletrônica você dispensa o uso da solenoide. Já economiza aí? Já economizou. Então, economizou, então você tem que somar o valor dos dois. Da válvula de expansão termostática mais a válvula solenoide para poder comparar com a válvula de expansão eletrônica, né? Senão você vai comparar só isso com isso, só que dispensa também a solenoide. Outra coisa é que você também vai ter que verificar não só a eficiência da válvula no evaporador, mas o consumo de energia. Então não dá para fazer isso, essa comparação, quando você instala uma ao lado da outra e quer verificar rendimento.
às vezes você não vai perceber diferença. Como assim, Viana? Se você for comparar uma válvula de expansão termostática e uma válvula de expansão eletrônica e medir o superaquecimento das duas, né, pode ser que você veja que o diferencial, né, vai ficar praticamente o mesmo. Um exemplo, regulei aqui, setei essa válvula de expansão eletrônica para 6K de superaquecimento útil, né? Só que aí coloquei essa eletrônica também para 6K. Eu já vi amigos querer comparar e monitorar as duas e verificar que essa aqui oscilou, se eu coloquei com 6K, oscilou de 3 a 7K, 8K. Essa aqui também. Então essa não é tão eficiente como falam. Só que o seguinte, a válvula de expansão eletrônica, ela aprende com o tempo. O que significa? Ela vai ajustando esse superaquecimento, isso num primeiro momento, com a carga térmica mais alta, depois a carga térmica vai diminuindo, e o que vai acontecendo? Ela vai funcionando como se fosse uma costura, né? Fazendo um zigue-zague. Então, você setou em um determinado valor, ela sobe, diminui, ela está ajustando ali o superaquecimento útil. Só que ao longo do tempo, isso fica cada vez mais linear. Então, o consumo, né, o que ela ganha de rendimento no equipamento não é no momento que está em alta demanda. É assim como o inverter. Se você instalar um inverter e querer que ele tenha uma economia de energia, quando a carga térmica do ambiente está grande, ele não vai ter em comparação on-off. Porque ele vai precisar de quê? De maior capacidade. E a válvula de expansão eletrônica da mesma forma. Ela fica fazendo esse ajuste e ao longo do tempo ela vai fazendo o quê? Ela vai ficando cada vez mais linear, tendo uma injeção de fluido refrigerante dentro do evaporador cada vez mais constante. E não só constante, tá? Tem algumas válvulas que são mais indicadas para, por exemplo, tubaleta, né? O trocador do tipo tubaleta. A válvula de expansão eletrônica de pulso, ela é muito mais eficiente porque ela causa uma turbulência também no fluido refrigerante dentro da tubulação. Fantástico, cara. Com isso, ela tem o quê? Maior rendimento de troca do fluido refrigerante com o ambiente. Gerando essa turbulência, ela também se mistura melhor com o óleo, facilitando também o retorno do óleo, em comparação a uma válvula de passo, por exemplo, válvula eletrônica de passo. Então, em tubaleta é mais indicado que uma válvula de pulso. E nos outros trocadores, por exemplo, microcanal, já é mais indicado a válvula de passo. Enquanto que a válvula de expansão eletrônica não causa essa turbulência, né? Alguns fabricantes fazem o quê? Meu trocador de calor, ele tem micro ranhuras internas no tubo de cobre para ocasionar o quê? Uma turbulência, né? Perfeito. E com isso tem melhor troca. E a válvula de expansão eletrônica de pulso já faz isso. Fantástico. Pessoal, quanta informação top. Vou fazer o seguinte, Viana, muita gente já te conhece, mas o Viana hoje ele tem vários treinamentos no segmento, né? Treinamento de câmara fria, de comandos elétricos. Nós estamos aqui no estúdio da Coel, onde o Viana fala muito sobre isso no canal dele. Então, vou deixar aqui na descrição. Mas como é que as pessoas podem conhecer um pouco mais, principalmente dos seus treinamentos, Viana? Os treinamentos que eu tenho atualmente são com foco em comandos elétricos para refrigeração. Como a gente está falando muito sobre automação, não tem como aprender automação sem saber comandos elétricos. Precisa dessa base. Tá? Porque o comando elétrico vai ser o responsável por fazer o sistema de controle, principalmente da parte mais pesada, né? E o sistema de automação vai ter um ajuste mais fino no controle, nas proteções, na precisão. Então, muitos sistemas você vai precisar, mesmo tendo automação, continua precisando do comando elétrico. Principalmente para reparo, né? Principalmente. E então, você que quer trabalhar com automação, tem que saber comandos. E você que quer trabalhar com refrigeração de maior porte, não tem como partir para os equipamentos de maior capacidade sem saber comandos elétricos. Fora isso, tem também um treinamento voltado só para a refrigeração comercial, que no caso é o reparador raiz mecânico de câmara frigorífica. O que o profissional aprende nesse treinamento? Aprende desde o dimensionamento de uma câmara frigorífica de pequeno porte, vamos dizer aí, câmara frigorífica de até 8 metros. Que legal, cara. De até 8 metros. Aprende desde o dimensionamento, montagem passo a passo. Então, painel e tudo? Tudo. Lá tem a montagem de 2 câmaras frigoríficas do painel do zero. Desde o piso até o fechamento, acabamento, tudo. Fantástico. Todos os componentes, ciclo frigorífico, entendimento de como é que é essa parte do envelope de compressor, todo o ajuste fino de uma câmara frigorífica, um startup do zero, por exemplo, como carga de fluido refrigerante, realização de todos os ajustes de superaquecimento útil, total, subresfriamento, ajuste de pressostato, toda a parte de configuração dos controladores para essa parte de câmara frigorífica, não só da Coel, mas diversos outros equipamentos também.
e também a parte do comando elétrico para a câmara frigorífica, né? Então, fantástico. O cara sai preparado para trabalhar com preparado para tudo. E é para o cara que está começando, é para o cara também que já tem uma bagagem, ou esse, tipo assim, o cara que tá, ó, já tem uma base, já trabalha no segmento, já tem uma boa noção, tem as ferramentas, ele consegue aprender isso? Esse treinamento ele é voltado para o profissional que já sabe o básico da refrigeração. Certo, Então, ele já tem que ter a importante. noção da refrigeração. E a noção da refrigeração ter o básico não significa instalar split. Se ele Entendi. instala split, mas também tem a noção do ciclo de refrigeração, do funcionamento e tem um bom fundamento do básico de elétrica, esse é o treinamento. Caso ele não tenha, é até uma novidade para o pessoal que te conhece, né? Para quem quer entrar do zero, né? Eu tenho até uma novidade, né? Tem até uma novidade. O que você está aprontando aí? É um formato de assinatura. Legal. Então, tem um treinamento chamado Clube do Mecânico Pleno, onde você vai poder aprender desde o zero até equipamento expositor. Até Legal. expositor. Não vai incluir câmara frigorífica, Do nem básico comandos até elétricos. expositor. Aí depois, aí vamos dizer que esse aqui é o avançado. Aí, quer um avançado, tem o de câmara frigorífica ou tem de comandos elétricos, tá bom? Então, pessoal, eu vou deixar aqui as redes sociais do Viana para você entrar lá, conhecer as redes sociais. Vou deixar os links aqui também para você conhecer os treinamentos, tanto o treinamento básico, ou seja, aquele treinamento que você está começando, até o treinamento avançado. Viana, que honra tê-lo aqui no canal, deixando esse conteúdo interessante sobre câmara fria, porque o pessoal precisa atualizar, o mercado está muito aberto. Hoje tem muita oportunidade dentro de supermercado, dentro de indústrias, dentro de comércios em geral, e aí quem souber aproveitar essas oportunidades na linha de refrigeração comercial e também de comandos elétricos vai ter muito sucesso. Viana, obrigado mesmo, e deixa aquele alô pro pessoal aí. Tamo junto, lenda. Valeu! Um abraço, até o próximo vídeo.